compatriotas do nosso lindo Brasil. Hoje, dia 2 de setembro de 2025, foi um dia atípico em nosso país. Dia do julgamento do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, dessa tirania do STF, liderada pelo ministro Alexandre de Moraes. Em contrapartida, nós tivemos um dia também de vitória da direita brasileira. Em audiência ao Senado Federal, audiência transmitida online, virtual, no Senado Federal, o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes põe a boca no trombone e denuncia os seus crimes absurdos, crimes de perseguição, de falsidade ideológica, de falsificação de documentos, criação de provas fictícias contra opositores para perseguir todos aqueles que são da direita brasileira. Tagliaferro expôs todos os crimes de Alexandre de Moraes hoje diante de todo o Senado Federal. Durante essa sessão, ele até desafia Alexandre de Moraes para uma acariação. E durante essa transmissão, Alexandre de Moraes tentou censurar Eduardo Tagliaferro ao vivo durante a sessão do STF. Veja que absurdo, ele derrubou o canal do YouTube de Eduardo Tagliaferro, que estava fazendo uma transmissão para todo o Brasil. Esse ditador de toga, ele vai cair. Agora, eu quero mandar um recado aqui para o senhor Davi Alcolumbre. Esse camarada, Davi Alcolumbre, cara, os teus pais não te ensinaram a ser homem, não é? É hora de você honrar o que veste, as calças que veste. E diante dos crimes de Alexandre de Moraes, você pautar o impeachment desse ditador de toga. E ainda mais, eu quero te dizer, você não fará, sabe por quê? Você não tem cunhões para tal, você não é homem para fazer isto. Os teus pais não te ensinaram a ser homem e nem honrar a sua palavra. Senadores estão sendo oprimidos. Marcos Duval está sendo oprimido dentro do próprio Senado e você não é homem sequer para erguer a sua voz em oposição à ditadura de Alexandre de Moraes. Você pousa de urso, mas sabe que você é de fato Alexandre Davi Alcolumbre. Você é uma tchutchuca do STF. Você é uma menininha, uma mocinha. Você não tem rabo preso com o STF, não. Você tem um rabo comido pelo STF. Dá uns 2 tapas nessa tua cara e vira homem. Nós estamos em uma ditadura e você tem o poder e a autoridade para começar a destruir essa ditadura aqui no Brasil. Então, esse é o Perdeu o Mané de hoje. Compartilha esse vídeo com mais alguém, que esse vídeo chegue até esse camarada chamado Davi Alcolumbre, tá bom? Forte abraço, esse é o Perdeu o Mané, numa mola. Perdeu o Mané, numa mola. Obrigado. Senador, muito obrigado por suas palavras. Não sei se está transmitindo, porque eu estou vendo aqui na imagem o senador Flávio. Bom, obrigado pelas suas palavras, senador Bittar. É um dever meu como brasileiro denunciar tudo isso, é um dever meu como cidadão, como um pai de família, como um simples brasileiro. Denunciar, desculpa que eu me emociono um pouco quando eu falo isso, denunciar todas as atrocidades, barbaridades em prol da nossa sociedade, do nosso país, do bem do nosso país. E eu me sentiria muito mal se eu não fizesse isso. E desde que eu descobri que algo estava gravemente acontecendo dentro do Tribunal Superior Eleitoral, eu já comecei a me enturmar mais, a me mostrar mais parceiro, até mesmo para que eu pudesse sobreviver e ter ali acesso a coisas que, se eu agisse de outra forma, não tivesse. Sobreviver também, entendeu? Um dos pontos que eu nunca falei, e eu faço questão de falar nessa comissão, é com relação aos empresários que o senhor acabou de citar. O Brasil acredita que aquela busca e apreensão feita, salvo engano, em 22 ou 23 de agosto de 2022, onde tinha o Meyer, o Morongo, o Hang, entre outros
personagens famosos de empresários do Brasil se lastreou, que não se lastreou somente naquela publicação do Amado no Metrópolis, que ela se lastreou em uma investigação prévia que aconteceu antes daquilo. Bom, agora, de fato, eu vou contar a verdade aqui e, se quiserem, eu posso abrir e mostrar. E são dois fatos bem graves. É esse fato e o fato do atual procurador-geral da República, que, inclusive, está sendo reconduzido ao cargo. Tem que ser, nesse momento, tratado aqui. O que aconteceu naquele período? Apareceu a matéria do Amado, salvo engano, no dia 18 ou dia 19. 17 de agosto foi a matéria, a busca e apreensão foi dia 23. Exatamente, era uma coisa mais ou menos, eu tenho um pouca lembrança da data. E o que aconteceu de grave naquilo? E, de fato, sim, ele se baseou somente naquela matéria do Amado no Metrópolis. Ele pediu naquele dia que fosse feito, através dos juízes auxiliares, que fosse feito a matéria, a análise daquela publicação, retirado dali aquelas conversas que estavam na matéria do Amado em WhatsApp, tentado identificar uma coisa ou outra, o que não era possível, porque se tratavam de conversas de grupo privado. Isso sim seria um ato criminoso da minha parte se eu fizesse, e colocar no relatório para que ele pudesse encaminhar à Polícia Federal, ou seja, ele já tinha a decisão, somente para ela cumprir o que ele queria. Bom, eis que aconteceu aquela apreensão, ela era para acontecer numa segunda-feira, se eu não me engano, ela aconteceu numa terça, ele estava desesperado para aquilo que acontecesse, e não foi na terça, e surgiu naquela semana uma forte repercussão da mídia, que todo mundo estava brigando, dizendo que, olha, que absurdo, foi feito somente com base nas matérias, a matéria jornalística do Amado, não sei o quê. Sim, de fato, foi feito somente na matéria jornalística do Amado. Quando chegou próximo de sexta-feira, foi pedido para mim, através do Ayrton Vieira, eu tenho aqui não só a última conversa com ele, porque as anteriores foram apagadas, e daquele momento que eu vi que tinha algo errado, eu comecei a manter dali para frente. Foi um pedido através do Alexandre de Moraes para que se construísse um ambiente, uma história. O que acontece é que o Ayrton Vieira, ele não tem qualquer familiaridade com o computador, ele não sabe usar o computador, e ele precisou da minha ajuda para montar aqueles mapas mentais que foram abertos numa segunda, numa terça-feira, quando Alexandre de Moraes tirou o sigilo do processo, para dizer que existiu uma investigação preliminar. Então, foi encaminhado para mim as PETs circuladas, essas PETs, quais os objetivos, quais os alvos que ele queria que colocasse nos mapas mentais. Foi pedido para que se confeccionasse um parecer, um relatório com data retroativa, e eu assinando pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual eu não era nomeado, foi pedido para fazer toda essa história encaminhada para o Ayrton, para que o Ayrton, dentro do processo físico, fizesse da forma que ele acha. Eu acredito que foi colocado isso anterior. Então, não existiu. Se quiserem aqui, eu compartilho esse material, eu compartilho um cronograma, para que vocês olhem a data que esse material chegou em minhas mãos, a data que essas PETs chegou circuladas, a data que o mapa mental, que todo mundo da imprensa viu no dia que ele tirou, foi confeccionado. Por favor.
Se o senhor puder mostrar para a gente aqui, porque enquanto o senhor está preparando aí para mostrar para nós, pelo que eu entendi, há uma matéria jornalística, o ministro Alexandre de Moraes dá ordem para essa assessoria de combate à desinformação produzir algum relatório, ele determina a busca e apreensão somente com base na matéria de jornal, sem saber se aqueles diálogos eram verdadeiros ou não, se tinham autenticidade ou não. Depois, o outro desembargador, que é juiz auxiliar dele, pede ao senhor Eduardo Tagliaferro para ajudá-la a confeccionar um novo fundamento da decisão, é isso? Exatamente, senador. Então, o senhor consegue provar que o fundamento para a busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então, houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente, e isso me deixou um tanto quanto preocupado e entendi porque todos os processos são físicos e ele só tira o sigilo no momento que ele acha interessante e nas peças que ele acha interessante. Bom, aqui, ó, os senhores estão conseguindo ver aí? Estão conseguindo ver? Sim, sim. Eu ter uma... Sim, pode prosseguir. Tá. Bom, isso aqui eu fiz um PDF super simples, até mesmo porque isso seria a matéria da CNN e ela se recusou a fazer, tá? Ela me enrolou por quase 2 meses e se recusou a fazer. Então aqui mostra na data, tá? Na data aqui em que aconteceu a matéria do Amado, o link dessa data, tá? E aqui o pedido de Alexandre de Moraes, de 19 de agosto, né? Onde ele vai lá e ele fala o que precisa fazer. Bom, aqui tem tudo, a matéria jornalística, do dia que ele fala, que foi no dia 23/8 de 2022, né? Que está bem aqui, que aconteceu a busca e apreensão. Porém, se os senhores observarem, os relatórios datam todo o material que a mim foi passado para montar aquela farsa é do dia 26, 27 e 28 de agosto. Está aqui. Tudo preservado, tudo periciado, mostrando que não teve qualquer adulteração ou manipulação da minha parte. Então, isso aqui é só um ilustrativo. Eu vou mostrar o arquivo agora, tá? Tá aqui, ó. Mapas mentais. Se os senhores olharem, esse mapa aqui foi o mapa, não sei se os senhores se recordam, foi o mapa que estava no processo, foi um mapa mental feito por mim, nesse dia aqui, ó, 29 de agosto de 2022. O que é mapa mental? Só para que a gente possa entender. Mapa mental é um organograma ilustrativo para que as pessoas entendam os relacionamentos que, tipo, sei lá, às vezes pode ser usado para processo, pode ser usado para coisas de informática, onde a gente consiga, só de bater o olho, entender quem é o personagem e qual o relacionamento dele com a história, entendeu? Então, se o senhor olhar aqui, ó, você vai ver que esse mapa mental, onde relacionava como foco principal esse é o Alan? Santos, exatamente, o Alan dos Santos, e ele relacionando aqui com Custer, com Salomão, com Portela, com o Enzo Momenti, com Bezerra, com Rafael Moreno, bom, todos os personagens, até chegar onde ao financiamento suposto por Luciano Hang, entendeu? Protorque e tudo, onde colocaram os 10 caminhões, na frente do Supremo Tribunal Federal. Esse documento que foi apresentado por Alexandre de Moraes, quando ele tirou o sigilo para justificar que existia uma investigação
preliminar e que toda a busca e apreensão não foi lastreada somente no do Amado, para ele se justificar e não ficar tão ruim, foi confeccionado por mim, a pedido de Ayrton Vieira, uma vez que Ayrton Vieira não era para eu ter feito, tá? Ayrton Vieira não sabia mexer com o computador. Então, isso chegou nas minhas mãos por acaso. Se o senhor olhar aqui, ó, em todas as PECs, olha a data, essas PECs aqui, Moraes nem sabia que o Ayrton Vieira tinha me passado. Ayrton Vieira pediu para mim, não fale nada, tá? Tá tudo aqui, ó. Os relacionamentos, os mapas bonitinhos, todos que foram feitos por mim. Aqui, ó, a data do mapa mental, bonitinha, mostrando aqui 29 de agosto, o horário, ou seja, nada foi confeccionado antes. Bem como esse relatório feito onde eu assinei pelo Supremo Tribunal Federal, do qual eu não era, em momento algum, nomeado, tá? Para que fosse feito o quê? A porcaria da busca e apreensão um dia depois. Que loucura Um do dia caramba. depois. Olha a data da confecção desse documento, 28 de agosto de 2022, e não 22 de agosto de 2022, como eles colocaram, tá? Então aqui está a comprovação de um crime, uma fraude processual gravíssima. Então, se aconteceu nesse caso, imagino que não acontece em todos os processos físicos em posse de Alexandre de Moraes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o gabinete dele e com os processos. Lembrando que tudo que eu fiz, tirei hash, sabe? Justamente para não ter contestação. Isso já está lastreado por um laudo pericial, tudo bonitinho, ó, tudo bonitinho. Tá vendo as datas, 28, ó, tudo bonitinho. Agora eu vou abrir um outro relatório.